Vamos adorar ao Senhor Jesus, entoar cânticos de louvores, assim como está escrito. Louvado seja Deus que nos céus os anjos o adoram o tempo todo, porque Ele é digno de toda adoração e de toda exaltação. Eu quero compartilhar com você uma palavra que está lá no livro de Provérbios, capítulo de número 17, versículo de número 1, que diz assim: melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade, do que a casa cheia de festins com contenda. Ou seja, melhor está, louvado seja Deus, ainda que no pouco, mas com a tranquilidade do Senhor, com a presença de Deus, do que estar ali festejando em banquetes, mas onde há contenda. Louvado é o nome do Senhor Jesus, porque em tudo Ele vive, Ele reina, Ele vive. E é com motivo de muita alegria que eu sempre venho compartilhar com você uma palavra que Deus ele traz ao meu coração. Vamos adorar ao Senhor neste exato momento. Deixa teu like, compartilha o vídeo se assim você tem sentido a presença de Deus falar com você por intermédio dessa palavra. Seja muito bem-vindo por aqui, seja muito bem-vinda. Que o Espírito Santo continue te abençoando, te fortalecendo e te sustentando. Vamos adorar ao Senhor Jesus, porque a Bíblia diz que Ele habita no meio dos louvores, e se Ele habita, então vamos adorar o nome santo dEle, porque Ele é digno de receber toda a glória, todo o louvor e toda adoração. Bendiz a nossa alma ao Senhor e tudo que é em nós, bendiz o seu santo nome, porque em tudo, louvado seja Deus, a palavra do Senhor vem dizer que nós temos que dar glória e exaltar o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. É sempre com muita alegria que eu compartilho com você uma palavra que Deus ele coloca no meu coração para nós meditarmos no dia de hoje. Deus ele trouxe aqui a palavra que está lá no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16. É a palavra que nós vamos fazer aí a leitura e invocar o nome santo do Senhor Jesus, porque a Bíblia diz que todas as coisas é possível para aquele que crê. Então eu tenho certeza que se você está aí do outro lado, é porque você tem crido, você tem esperado e você tem aí confiado na presença desse Deus Todo-Poderoso que sabe sempre o que faz. A Bíblia diz que Ele não erra. A Bíblia diz que Deus ele criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. E tudo quanto Deus ele fez e tudo quanto Deus ele faz de forma maravilhosa. Ele faz bem feito. Nos diz a palavra que tudo que o Senhor faz dura para todo sempre, durará eternamente. Está escrito lá no livro de Eclesiastes, se não me falha a memória, capítulo 3, versículo de número 16, que vem dizer que tudo que Deus ele faz durará eternamente. Eu quero compartilhar a palavra que o Senhor trouxe hoje para a nossa meditação. Está lá no livro de 1 Samuel. Nós vamos fazer a leitura que diz assim: fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Samá, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos, louvado seja Deus, diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido nenhum destes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda na mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso,
de semblante e de boa presença. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus vem falar a respeito de quando Deus orienta o profeta Samuel para subir à casa de Jessé, pai de Davi, para que ungisse Davi. Mas a Bíblia vem dizer que Davi, ele não se encontra, louvado seja Deus, no local. Nos diz a palavra que quando Jessé, ele chega ali, a palavra do Senhor vem dizer que Jessé, ele apresenta todos os seus filhos, mas Davi não está presente. Mas eu acho interessante que antes de Jessé apresentar ali para Samuel todos os seus filhos, nos diz a palavra que Samuel ele entra na cidade e ele diz que foi sacrificar ao Senhor. E diz assim, versículo de número 5: santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E sacrificou ele a Jessé, e santificou ele a Jessé e seus filhos, e o convidou ao sacrifício. Nos diz a palavra que Jessé ele sobe, ele santifica, Samuel ele sobe, ele santifica a Jessé e aos seus filhos e os convida ao sacrifício. Mas neste momento da santificação, Davi, ele não está presente. Davi, ele não participa de um momento tão importante, que é o momento da santificação. E por que Samuel, louvado seja Deus, ele fala que o povo precisa se santificar? Porque a Bíblia diz que Samuel, ele teme a reação, louvado seja Deus, de Saul. E então Deus ele dá uma orientação e ele diz que você vai sacrificar. E quando chegar lá, chame a família de Jessé, louvado seja Deus, e diga que vai santificar com eles ali naquele momento. Mas naquele momento Davi ele não está presente. Nos diz a palavra que Davi ele cuidava das ovelhas do pai. E mesmo ele cuidando ali das ovelhas do pai, nos diz a palavra que o pai ele não se lembra de Davi naquele momento. No momento que toda a família é reunida, louvado seja Deus, para santificar-se, para sacrificar ao Senhor, Davi não está presente. Mas eu acho interessante que, embora aquele povo fosse se santificar, Davi, ele já vinha sendo santificado na presença do Senhor, mesmo detrás das malhadas. Nos diz a palavra que, mesmo Davi não participando daquele momento, louvado seja Deus, de santificação, isso não o impediu de receber aquilo que Deus ele tem. Por quê? Porque Davi ele já andava na presença, louvado seja Deus, ele já era ungido, ele já era escolhido. Nos diz a palavra que quando Samuel chegou, que Samuel ele viu ali Eliabe, e diz assim: e sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Mas a Bíblia nos diz que quando Samuel coloca os olhos em Eliabe, e por imaginar que seria aquele, nos diz a palavra, versículo de número 7, diz assim: porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê. Nos diz a palavra que Deus ele diz para o profeta: não atente para a sua aparência, não atente para a sua altura, não atente para a sua estatura, não atente para nada daquilo que é visível. Ou seja, Samuel estava olhando para aquilo que ele poderia ver, mas Deus estava querendo mostrar aquilo que ninguém conhecia. Deus estava querendo mostrar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aquilo que ninguém via, que era o coração de Davi. Quando Saul ele chega na casa de Jessé, ele olha, e como homem, como ser humano, mesmo tendo a presença de Deus, ele falha. E ele acha que seria Eliabe. Aí a Bíblia diz que Deus diz: não é esse, porque eu não olho como o homem vê. Aí a Bíblia diz que Samuel, então, ele olha de novo e vê Eliabe. Glória seja dado o nome santo do Senhor Jesus. E nós vamos ver que a Bíblia nos diz que Jessé apresenta os seus 7 filhos. Está escrito, louvado seja Deus. E diz assim, versículo de número 10. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhidos estes. Eu acho interessante que tinha ali 7 opções, mas não era a quem Deus tinha escolhido. E embora
talvez a escolha do homem. Louvado seja Deus. O homem está olhando e está achando é esse. Talvez o homem está olhando e tem as suas preferências. Não é a escolha de Deus. Nos diz a palavra que Samuel não conhecia Davi. E provavelmente Davi também não conhecia Samuel. E Deus ele vem falar para você que embora talvez a bênção não te conheça, isso não impede da bênção chegar até você. Nos diz a palavra que Samuel, ele sai da sua região, do seu território, e ele sobe ali na região onde a família de Davi morava. Ele vai a um local onde ele poderia ser até conhecido de nome, porque naquele tempo não eram muitas pessoas que eram levantadas como profeta ou sacerdote ou juiz. Existia ali um legado sobre a vida de Samuel. Mas a Bíblia diz, louvado seja Deus, que é bem claro, nós vamos entender que Samuel nunca tinha tido ali, louvado seja Deus, um contato com aquela família. Porque a Bíblia vem dizer que Jessé faz passar todos os 7 filhos. E Samuel, ele não sabe que tem um outro filho. Samuel não sabe que estava faltando alguém, até que ele pergunta, acabaram-se os teus filhos? Então nós vamos entender que Samuel, ele não tinha um contato, que Samuel, ele não tinha ali uma vivência, que Samuel não tinha uma intimidade com aquela família pelo que não os conhecia. Provavelmente a família de Jessé conhecia Samuel, porque Samuel era profeta, mas Samuel não conhecia a família de Davi. E o que é que Deus está querendo dizer com isso para você e para mim? É que possa ser até que a bênção não te conheça. Possa ser até que você olhe e você imagine, mas como algo acontecerá no meu cenário, se não tem ninguém que possa me ajudar? Davi estava lá no pasto, de trás das malhadas. Samuel não conhecia. Mas quando Deus ele quer fazer acontecer, até quem não te conhece passa a te conhecer. Nos diz a palavra que passaram-se 7 e não era nenhum daqueles 7. E Deus vem dizer para você, neste exato momento, que quando ele tem uma bênção para você, ainda que passe 7 opções, ainda que tenha 7 preferências humanas, nos diz a palavra que a preferência de Jessé era os seus filhos. Houve, aleluia, uma santificação e Davi ficou de fora. Sabe o que é isso? É você ser esquecido. Sabe o que é isso? É você não ser lembrado. Sabe o que é isso? É não reconhecerem que você faz parte. Mas eu acho interessante que enquanto, louvado seja Deus, tinha pessoas rejeitando, tinha Deus aceitando. E eu vou repetir porque o Espírito Santo está mandando. Enquanto tinha pessoas rejeitando, tinha Deus aceitando. Nos diz a palavra que Davi ele não era reconhecido pelo território humanamente falando, mas no céu, Davi ele era conhecido. E Deus vem falar para você o que você prefere, ser conhecido no céu, louvado seja Deus, ou na terra. Nos diz a palavra que Samuel não conhecia Davi. Samuel, ele nem sabia que Davi existia, mas Deus o conhecia. Quando Samuel chega na casa de Jessé, ele olha para todos. E ele até imagina, é um desses aí. Ele nem sabia que tinha outro. Mas Deus vem dizer para você que tem milagres que são extraordinários. Tem milagres que é diferente, tudo é milagre sim, mas nós vamos ver milagres diferenciados. Exemplo, se Lázaro não tivesse morrido, o milagre de Lázaro teria sido uma cura. Mas como Lázaro morreu e Jesus ressuscitou, não foi uma cura, foi uma ressurreição. O milagre na vida de Davi foi de uma forma extraordinária, porque primeiro houve uma santificação. E Davi não foi chamado para um momento de se santificar para receber a bênção. Mas eu venho entender que Davi já estava santificado porque ele andava na presença. Coisa que aqueles que estavam ali não tinham. Nos diz a palavra que quando Samuel ele sobe para sacrificar o Senhor e santificar a família escolhida. Mas no momento da santificação, Davi ele não está. Podem até te deixar de fora. Podem até esconder algo que está acontecendo. Mas o Deus que te conhece, o Deus que te sonda, o Deus que te vê,
É o Deus que vem dizer que você não vai ficar para trás. É o Deus que vem dizer que quando ele tem uma bênção reservada, separada, ninguém vai ficar com aquilo que é teu. Nos diz a palavra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que até tentaram, até pensaram, até tiveram as suas preferências. Nos diz a palavra que Jessé preferia Eliabe. Aí quando viu que não era Eliabe, aí colocou, louvado seja Deus. A palavra do Senhor vem dizer que passaram-se 7, até que Deus disse, não é nenhum destes. E aí Samuel, ele pergunta a Jessé. Disse Samuel a Jessé, versículo de número 11, capítulo de número 16, do livro de 1 Samuel. Acabaram-se os jovens? E disse, ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, envia, manda-os chamar, porque não nos assentaremos em roda na mesa até que ele venha aqui. Nos diz a palavra que tiveram que mandar buscar Davi, mesmo não querendo. Tiveram que mandar buscar Davi, mesmo não tendo dito que ele existia. Tiveram que mandar buscar o menor, mesmo não concordando. Porque a vontade de Jessé, louvado seja Deus, era que fosse Eliabe, era que fosse Abinadab, era que fosse um dos 7 que se passaram. Mas a Bíblia vem dizer que Deus, ele não está procurando aparência. Deus não está procurando, louvado seja o nome do Senhor Jesus, quem talvez cante bonito, louvado seja Deus, quem saiba falar melhor, não. Deus está procurando um coração. Deus está procurando alguém para fazer morada. E nos diz a palavra que Samuel nem conhecia Davi. E quando Davi chega, a Bíblia diz assim, então mandou em busca dele e trouxeram. E era ruivo e formoso de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor, levanta-te e unge, porque este mesmo é. E Deus, ele testifica para Samuel. Deus, ele não vai deixar que errem o endereço. Deus, ele não vai deixar que a tua bênção seja desviada. Deus, ele não vai deixar que aquilo que ele preparou para você, louvado seja Deus, seja entregue na mão de outro. Nos diz a palavra que Davi, ele não estava presente, que Davi não foi chamado, mas Deus mandou buscar. Porque quando Deus, ele tem uma bênção para você, ainda que tentem atrapalhar, ainda que tentem passar na frente, ainda que tentem ficar com aquilo que é seu, Deus, ele não vai deixar Samuel entregar a bênção para quem, louvado seja Deus, não foi o escolhido. O escolhido ali para receber aquela unção era Davi. Nos diz a palavra que os irmãos, glória a Jesus, de Davi, eles eram guerreiros de Saul. Mas quando Golias lá na frente se levanta, estes mesmos guerreiros passaram 40 dias sendo afrontado, louvado seja Deus, pelo exército dos filisteus e pelo gigante chamado Golias. Mas esses guerreiros, louvado seja Deus, eles não se levantaram para defender o reino do Senhor. Nos diz a palavra que Davi, ele vai levar pão. E ele se levanta e ele diz, quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Deus, ele já sabia que Davi, ele tinha uma alma de guerreiro. Deus, ele sabia que Davi, de trás das malhadas, estava matando urso e leão para defender, louvado seja Deus, as ovelhas do Pai. Eu acho interessante que, às vezes, as pessoas não dão o devido valor que o outro tem. Nos diz a palavra que Davi estava lá de trás das malhadas, defendendo as ovelhas do seu pai. E o pai, no momento em que teve uma oportunidade, não se lembrou de Davi. Talvez alguém que você tanto ajuda, talvez alguém que você tanto se esforça, às vezes não reconhece o seu devido valor. Nos diz a palavra que Davi, ele defendia as ovelhas do pai. E no momento que Jessé sobe para sacrificar e diz assim, olha, o Senhor tem escolhido aqui um dentre para que seja ungido. Ele apresenta a todos e nem diz assim, só um momento, porque eu tenho mais um filho que não está aqui. Só um momento porque tem um que está lá
cuidando das minhas ovelhas. Só um momento, porque tem um que não está presente. Davi, ele pode não ter sido lembrado pela terra, mas Deus vem dizer para você que ainda que você não seja lembrado na terra, ainda que o homem não se lembre, sou eu, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que não esqueça. Deus, ele tem sempre o melhor e o extraordinário. Eu quero deixar a paz do Senhor. Queria muito deixar um louvor que Deus trouxe no meu coração, que diz assim: deixa eu cuidar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo, que o amanhã não te pertence, só confia em mim. Oh, deixa os teus projetos comigo. Glória a Jesus. Deixe nas mãos do Senhor. A internet não está muito boa. Por esse motivo eu vou encerrar o vídeo por aqui para que possa carregar e você possa receber uma palavra do trono de Deus. Eu tenho certeza que você que nos acompanha está vendo que aqui na nossa região está chovendo bastante. Eu não consegui nem colocar o fundo musical, mas glória a Deus, eu tenho certeza que no momento certo essa palavra vai chegar aí ao teu coração. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, que vem dizer que, porém, o Senhor não vê como o homem vê. E Deus vem falar para você que ainda que, louvado seja Deus, precise ele trazer alguém que não te conhece, ainda que precise, louvado seja Deus, ele deslocar a bênção até você. Não diz a palavra, só para você ter uma ideia do grau, louvado seja Deus, do milagre. Davi, ele não se encontrava no lugar. Davi, ele não estava, mas quando Deus ele tem um milagre para fazer, não há quem possa impedir. Ainda que você não esteja, louvado seja Deus, Deus é o Deus que manda te buscar, porque assim ele faz, assim ele é, e quando ele quer fazer, não há quem possa impedir. Livro de Isaías 43:13, que diz assim: operando Deus, quem impedirá? Quem poderá escapar das mãos do Senhor Jesus? Nos diz a palavra que Samuel não conhecia Davi. E mais uma vez, Deus ele está batendo nessa tecla. Por quê? Porque às vezes você pode estar pensando que o teu milagre vem de alguém que te conhece. Às vezes você pode estar pensando que o teu milagre vem por alguém conhecido, vem por alguém que você já falou, vem por alguém que você já pediu, vem por alguém que você já deixou um currículo, vem por alguém que você já disse, me ajuda aqui. E Deus está dizendo que ele não precisa da minha e da sua ajuda. Deus está dizendo que quando ele quer fazer, no tempo dele, na hora dele, ele faz. Eu fico imaginando que Davi estava lá no pasto, que Davi estava lá cuidando das ovelhas, nem estava sabendo do que estava acontecendo e Deus estava preparando um milagre. E quem sabe você está aí do outro lado, você está pensando que nada está acontecendo. Mas Deus ele vem falar para você que enquanto você faz aquilo que agrada a ele, Davi estava lá cuidando de ovelhas. Davi estava lá fazendo algo, mesmo não sendo reconhecido. Davi estava lá fazendo algo mesmo, aleluia, não sendo valorizado. E Deus está dizendo para você que mesmo quando você faz algo, louvado seja Deus, mesmo que você não seja valorizado, mesmo que você não seja reconhecido, Deus ele conhece seu coração. E aí Deus ele olha e diz assim, olha, tá ali fazendo, mas não tá procurando aparecer, tá ali fazendo, mas não é para se exibir, tá ali fazendo porque tem um coração grato, tá ali fazendo porque reconhece que precisa cuidar, ainda que não seja valorizado. E aí a Bíblia vem dizer que quando Jessé, aleluia, ele passa todos os filhos, não é nenhum daqueles. Porque Deus ele não vê como o homem vê. Deus ele vê o coração. Enquanto Jessé estava olhando, estava pensando, esses aqui são os meus guerreiros que lutam lá no exército de Saul. Deus estava olhando e estava dizendo, eu quero um que não seja apenas um guerreiro de espada, mas que seja um guerreiro aqui, de alma. E Deus vem falar para mim e para você que uns confiam em carro, outros confiam em cavalos, mas aquele que faz menção do nome do Senhor Jesus confia no Deus Altíssimo. Deus te abençoe e fique com essa palavra. 1 Samuel, capítulo número 16. E Deus vai falar grandemente ao teu coração. Medita lá, deixa teu like. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.